Meu amigo, já foi fácil ser cristão na América Latina, agora a coisa mudou totalmente de figura. Tem um tempo que eu não falo da Nicarágua aqui no meu canal, mas tive que trazer essa notícia aqui para nós nunca nos esquecermos do que está acontecendo lá nesse momento e do grau de perseguição religiosa que estão sofrendo os cristãos, especialmente aí os católicos. E olha só o que aconteceu com o bispo Rolando Álvares, que é esse bispo aqui da foto, bispo lá da Nicarágua, né? Então ele já havia sido preso preventivamente no ano passado, em agosto, né? Já fiz até um vídeo aqui no meu canal na época falando sobre isso. Foram presos lá na cidade de Matagalpa, que é onde fica a diocese ali do Dom Álvares. Então eles foram presos ali, algumas pessoas, né, 7 pessoas além do bispo foram presos, estavam presos desde então, prisão preventiva naturalmente, e agora eles foram condenados. A justiça da Nicarágua, que nada mais é do que um braço do governo de Daniel Ortega, da ditadura de Daniel Ortega, pois bem, a justiça da Nicarágua aí condenou o bispo Rolando Álvares a 26 anos e 4 meses de prisão e a perda da nacionalidade nicaragüense, né? Como é que fica a situação dele no país agora? Eu não sei, mas 26 anos de prisão para um bispo católico pelo grande crime de ser opositor ao governo de Daniel Ortega. Olha que absurdo, se isso não é uma grave violação aos direitos humanos, se isso aqui não é um absurdo ditatorial que deveria ser repudiado por qualquer pessoa de bem. Um bispo cujo único crime foi ser contra o regime de Daniel Ortega termina por ser condenado a 26 anos de cadeia. Então, o que o Daniel Ortega que afirma a respeito dessas autoridades católicas é que eles, bispos e padres, apoiaram manifestações em 2018 que pediram a sua saída do governo, né? E esses protestos na época, que foram reprimidos com extrema violência, acabaram resultando na morte de mais de 300 pessoas. E aí o bispo Dom Álvares falou lá na época que não haveria outro caminho para a Nicarágua que não fosse a democratização do país, né? Então olha só que grande crime que ele falou, que grande absurdo que ele cometeu, né? Falar que a democracia é o único caminho para a Nicarágua, porque o que eles têm atualmente lá é uma ditadura. Não importa o que se diga, não importa o que o amiguinho do Daniel Ortega, Luiz Inácio Lula da Silva, afirme, o que existe lá é uma grave ditadura. E aí o bispo se tornou uma forte voz em 2022, no ano passado, contra a repressão do Estado em relação aos manifestantes. Aí se tornou uma liderança social. Ele denunciou a perseguição contra a igreja que estava acontecendo. O governo Daniel Ortega fechou um monte de rádios católicas aí, também perseguiu outras denominações cristãs, tudo por conta dessa questão aí das denúncias que esses grupos cristãos fazem a todas as violações, todos os crimes cometidos por esse governo ditatorial, né? E ele falou que iria fazer, o bispo falou que iria fazer um jejum em tempo indeterminado como forma de protesto aí contra o governo de Daniel Ortega. E aí, em agosto do ano passado, conforme eu falei, ele foi preso. Os policiais primeiro fizeram uma espécie aí de cárcere privado, de prisão domiciliar. Ele foi impedido de sair ali da cúria diocesana, junto com as outras pessoas que estavam lá também. Outras pessoas foram impedidas de entrar e alguns dias depois ele foi efetivamente levado preso aí sob acusação de crimes de traição à pátria, formação de quadrilha para atentar contra a integridade nacional, propagação de notícias falsas em detrimento do Estado e da sociedade nicaragüense e desacato. Para pensar nesses crimes aqui, se isso aqui não se aplica, por exemplo, a qualquer pessoa de direita aqui no Brasil que peça a saída do Lula, que se manifeste publicamente aí, agora principalmente depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro, que aquilo lá foi tratado até como atos terroristas, né, aqueles atos golpistas lá, foram até chamados de terrorismo, as pessoas estão sendo presas pelos atos, um monte de gente sendo investigado. Imagina, qualquer pessoa agora corre o risco aqui no Brasil também de ser enquadrado em qualquer um desses crimes aqui, supostos crimes, como aconteceu com esse bispo lá da Nicarágua, né? Muito triste o que aconteceu lá. A perseguição religiosa na Nicarágua é uma coisa assustadora, o quanto isso tem escalado. Estamos falando da América Latina, uma região que, dada a sua colonização espanhola majoritariamente aqui no Brasil, portuguesa, tem uma característica católica muito forte, nasceu, assim, do ponto de vista da colonização em diante, como uma região católica, e agora nós vemos isso, um governante de um país latino-americano perseguindo a igreja católica dessa forma aí, e tantos outros cristãos também, e
um monte de cidadãos nicaragüenses também, pessoas que não fizeram nada, que estão apenas protestando contra a ditadura desse maníaco, desse criminoso, desse monstro chamado Daniel Ortega. E nunca é demais lembrar que ele é amigo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é apoiador do Daniel Ortega, eles são unha e carne. E não é difícil imaginar que o Lula talvez queira implementar isso aqui no Brasil também. Aguardo as palavras da CNBB a esse respeito. Gostaria muito de ver a CNBB sendo enfática em defender a liberdade de manifestação, a liberdade de protesto aqui no Brasil. Sei que eu vou ter que esperar sentado isso acontecer, mas é o mínimo que poderia se esperar de uma conferência episcopal católica, né? Que eles tivessem pelo menos aí o bom senso de condenar esse tipo de coisa e demonstrar algum tipo de compaixão para com seus colegas bispos lá da Nicarágua. Agora, para além do problema da Nicarágua em si e das suspeitas que nós temos aqui no Brasil de qual possa ser o futuro das lideranças religiosas que forem contra o governo, olha só o que aconteceu lá nos Estados Unidos, o que foi descoberto aqui. Que o FBI fez um relatório em que ele listava aí alguns grupos que deveriam ser mantidos sob vigilância aqui, grupos extremistas, né, do ponto de vista racial, grupos que incitavam a violência e tudo mais, e colocou no meio desse balaio aí, no meio dessa lista, ideologia tradicionalista radical católica. Olha só que coisa, né? O radicalismo católico seria um problema aí, colocado junto ali com o neonazismo, colocado junto com extremismo islâmico, colocado junto com grupos supremacistas aí. Olha só que coisa, né? Ideologia tradicionalista radical católica, que absurdo, né? O FBI se retratou depois que isso aí acabou sendo publicado, isso vazou. O título do documento é O Interesse de Extremistas Violentos com Motivação Racial ou Étnica na Ideologia Católica Radical Tradicionalista quase certamente apresenta novas oportunidades de mitigação. Que absurdo isso aqui, né? Mas Estados Unidos, a terra da liberdade. E olha só como a Igreja Católica, especialmente os conservadores católicos, porque isso aqui são grupos mais conservadores, como eles estão sendo tratados lá nos Estados Unidos. Meus amigos, ninguém está a salvo desse tipo de coisa, ninguém está a salvo da violência estatal contra as ideologias religiosas. Em qualquer parte do mundo que um grupo religioso ouse atacar aí uma ideologia estatal, uma ideologia defendida, propagada pelo governante, pelo partido no poder, enfim, onde isso aconteça, esse grupo religioso vai ser perseguido. Estamos vendo isso na Nicarágua de forma assim assustadora, vemos isso em outras partes do mundo também. Agora temos esse relatório do FBI, essa vergonha, esse absurdo feito pelo FBI e que veio à tona recentemente, e não duvido muito que vamos acabar vendo isso aqui no Brasil também. Tempos difíceis estão se colocando à frente dos religiosos, especialmente dos cristãos aqui no Ocidente. Muito triste ver isso acontecendo, mas é algo que nós, cristãos, já esperávamos, né? No mundo seremos perseguidos, assim nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Fica aqui todo o meu apoio, toda a minha solidariedade ao bispo Dom Rolando Álvares, lá da Nicarágua, a todos os católicos e todos os cidadãos nicaragüenses que sofrem algum tipo de perseguição. E volto a frisar aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República do Brasil, é amiguinho do senhor Daniel Ortega, por culpa de gente como essa, que esse bispo aqui está na cadeia. Uma tristeza, mas fica aqui a minha solidariedade para ele. O que você achou dessa notícia? Deixe aí embaixo o seu comentário, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.